Pessoa supostamente investigada na CPI pode permanecer calada, não responder às perguntas? É um fato interessante que ocorreu principalmente essa semana na CPI da Covid. Pessoas que supostamente são investigadas compareceram à sessão munidos de um chamado habeas corpus preventivo, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos entender aqui no nosso boletim, entendendo o sistema, esta questão. Marcos Henrique e ouvintes da Rádio Aliança FM. O que acontece? No Brasil, existe aquela chamada presunção de inocência. Enquanto não se prova em contrário, presume-se que a pessoa é inocente. E nós já ouvimos aquela frase, né? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. E por que isso acontece? Aliás, Marcos e ouvintes, isso está ligado diretamente ao chamado Estado Democrático de Direito. É uma proteção do cidadão contra o próprio Estado. Qual Estado? O Estado brasileiro, que é um Estado democrático. Os pilares do Estado brasileiro está na democracia, previsto na Constituição Federal. E por que isso? É uma proteção. Por que é uma proteção do cidadão, da pessoa contra o próprio Estado brasileiro? O sistema jurídico brasileiro faz com que não é a pessoa que está sendo acusada que tem que provar a sua inocência. Não, é o órgão acusador que tem que provar que ela cometeu o crime. Porque senão o cidadão ele ficaria muito vulnerável perante a força do Estado, do Poder Judiciário. Imagine que, se fosse ao contrário, se ele tivesse que provar a sua inocência, ele teria que fazer aí uma prova chamada prova negativa. Ele teria que provar aquilo que ele não praticou, ele teria que provar aquilo que ele não fez. Então é o contrário, o Estado, o órgão acusador, que tem que provar que ele cometeu o crime. E olha que interessante, a própria Constituição, lá no artigo 5º, inciso 63, inciso 63, diz o seguinte: o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais de permanecer calado. E olha que aqui já está numa situação bem avançada, né? Ele está sendo preso e mesmo assim ele tem que ser avisado do direito de permanecer calado. E o próprio Código de Processo Penal, olha que interessante. O Código de Processo Penal, ele dá aqui um mandamento ao juiz. O juiz, ele tem que, logo no início da audiência, da oitiva do acusado, o juiz é obrigado pela lei a informar, logo no início do interrogatório, a informar o réu do direito que ele tem de permanecer calado. E olha que interessante, o juiz está ali como um agente do Estado, falando em nome do Estado brasileiro. Ele é obrigado a informar ao réu que ele tem o direito de permanecer calado e não responder às perguntas que forem formuladas. E mais, o silêncio não importará em confissão. Então, aquela velha história, né? Quem cala consente. Aqui, na área criminal, não acontece isso. O silêncio do réu não pode implicar em confissão. Se não houver caracterizado pelo órgão, se o órgão acusador não conseguir provar que ele cometeu crime, o juiz, em nome do Estado brasileiro, tem que absolver o réu. Então, por isso que lá, evidentemente, na CPI, uma pessoa que supostamente está sendo investigada, ela tem, pelo contexto, pelo ordenamento jurídico brasileiro, sim, o direito de permanecer calado. Ele não pode fazer prova contra si, não está obrigado. Nós vimos a presunção de inocência. Então, aqueles que estão acusando, que tem que provar que ele cometeu um crime. Tá aí, Marcos, mais umas questões para reflexão dos nossos ouvintes. Eu, Marco Antônio Figueiredo Filho, para a Rádio Aliança FM. Um abraço a todos. Solicite agora mesmo o cálculo da revisão da sua aposentadoria. Acesse o site aplanaposentadoria.com.br.